tá? Então, essa lista de exercício, ela contempla os assuntos unidade de massa atômica de um elemento químico, massa atômica de um átomo, massa molecular, massa molar, o que é o mol, tá certo? E aí, tá, vocês vão ver que vamos aplicar todas essas definições, tá? E aí vocês vão ver como vai ficar fácil da gente resolver nossos exercícios, certo? Até porque eu já respondi alguns do livro, e aí você já tem uma certa base, tá? Então veja só, a unidade de massa atômica, que a gente chama de U, é a massa de um átomo do isótopo carbono 12? Não, não é? A gente pegou o átomo de carbono de número de massa 12 e dividimos ele em 12 partes iguais. E um pedacinho desse átomo é que vai ser a unidade de massa atômica. Então, quanto equivale a unidade de massa atômica? 1/12 do carbono de número de massa 12. Certo? E não, a massa atômica não é a massa equivalente a um átomo de carbono, e sim a 1/12 dele. E não é de qualquer carbono, é do carbono de número de massa 12. Tá? B, um átomo de qualquer isótopo do carbono? Não. Acabei de comentar, né? Acabei dando a resposta já do item B. É do carbono de número de massa 12. 1/12 da massa média dos átomos isótopos do carbono? Não. Tá? É do carbono de número de massa 12. Então, é a alternativa D. Ó. Veja que tem a diferença entre a letra C e a letra D. Um elemento químico, tá? Um átomo, é uma mistura isotópica. Tá? Nós temos o carbono de número de massa 12 e temos o carbono de número de massa 14. Tá certo? Então, a unidade de massa atômica não é da média, da massa média dos isótopos, é de um único isótopo. Pegamos o carbono de número de massa 12, tá? Dividimos ele em 12 partes iguais e cada um pedacinho desses 12 é o que vai ser a unidade de massa atômica. Não são os exercícios do livro não, tá, Giovana? Tá certo? São os exercícios que eu preparei uma listinha, ok? Bom, e aí, ó, beleza. Então, vai ser alternativa D. Tá? Não é o átomo de hidrogênio, né? Tá bom? 2. Um elemento Y apresenta 3 isótopos, A, B e C, de massas, respectivamente, 1, 2 e 3, e contribuições de 60, 30 e 10%, respectivamente. Ou seja, para o isótopo de massa 1, 60%, o de massa 2, 30% e o de massa 3, 10%. Qual a massa atômica do elemento hipotético Y? Gente, ó, a massa de um elemento químico é determinado pela média ponderada das massas dos isótopos que constituem aquele elemento químico, tá? Então é assim, ó, a massa atômica, tá? De um, no caso aqui, é o elemento Y, vai ser igual, tá? A massa atômica do primeiro isótopo, vou chamar assim, ó, massa atômica 1, que multiplica, talvez, tá? O percentual de ocorrência dele, ou seja, percentual 1, vou colocar entre parênteses, tá? Acompanhe, qualquer dúvida, pode abrir o microfone, tá? Pode se pronunciar, sem problema. Aí, ó, mais a massa do segundo isótopo vezes o percentual deste isótopo, ok? Como nesse caso são 3 isótopos, nós vamos pegar a massa do terceiro isótopo. Então, mais a massa do terceiro isótopo vezes o percentual deste isótopo.
Isso tudo dividido por 100. Essa é a formulazinha que a gente utiliza para determinar a massa atômica de um elemento químico. Tá? Agora é fazer substituição. Ó. Veja. A massa atômica do elemento Y vai ser igual. Ora, qual é a massa do primeiro isótopo? Ele falou que é 1. Ó. O isótopo A, né? Vai ser 1. Que multiplica o seu percentual de ocorrência, que é quanto? 60%, né, respectivamente. Então, o primeiro percentual é para a primeira massa, para o primeiro isótopo, o segundo percentual é para o segundo e o terceiro percentual é para o terceiro isótopo. Então, 1 vezes 60. Aí mais, ó, vou seguir a formulazinha, mais a massa do segundo isótopo, que é 2, que multiplica o seu percentual, que é 30, mais a massa do terceiro isótopo, que é 3, que multiplica o seu percentual, que é 10. Tudo isso aqui dividido por 100. Tá? E agora, a massa do elemento Y vai ser igual. Agora é conta, ó. 60 vezes 1, 60, mais 30 vezes 2, 60 também, mais 10, 3 vezes 10, 30. Tá? Isso aqui dividido por 100. Portanto, agora, ó, fazendo passo a passo, tá? A massa do elemento Y vai ser igual a 60 mais 60, 120. 120 mais 30, 150. Dividido por 100. Deixa eu fazer assim que é melhor. E isso vai ser igual a... Deixa eu tirar aqui. E isso vai ser igual a 1,5 U. Lembre-se que massa atômica de um elemento químico, massa atômica de um átomo, é medida em unidade de massa atômica. Está aqui, alternativa D. Ok? Bom, se você entendeu como eu fiz, vou até colocar aqui em destaque, tá? Pronto. Em vermelho, ó. Porque aí, tá? Aí o terceiro é semelhante ao segundo. Veja só, um elemento químico neônio apresenta-se na natureza com a seguinte composição isotópica, ou seja, tá? Ele é constituído por esses 3 isótopos e não importa o tamanho da amostra de neônio, o percentual vai ser esse. 90% do neônio de massa 20, 0,27% do neônio de massa 21, 9,73% do neônio de massa 22. E aí ele pede, ó, tá? A mesma coisa que no segundo. Pede-se calcular a massa atômica do elemento neônio. Vamos usar o mesmo procedimentozinho aqui, ó. Tá? Mesma formulazinha. Então, vamos lá. Massa atômica do neônio vai ser igual a massa atômica do primeiro neônio, não é isso? Vou botar entre parênteses, igualzinho que eu fiz lá
Tá? Então vai ser, ó, massa atômica do neônio de massa 20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou já fazer a substituição, tá certo? Porque a formulazinha está feita ali em cima. O procedimento é o mesmo. Então vai ser a massa do neônio de massa 20, não é isso? Vezes o seu percentual de ocorrência, que é de 90%, mais a massa do segundo isótopo do neônio, que é 21, vezes o percentual de ocorrência, que é 0,27, mais a massa do neônio de massa 22, não é isso? Vezes o seu percentual, que é de 9,73%. Tudo isso aqui dividido por 100. Como é média ponderada, né, sempre você divide por 100. Se fosse média aritmética, aí era só somar as massas e dividir por 3, tá? Por exemplo, se a ocorrência fosse em proporções iguais, tá? 20, 21, 22 nas mesmas proporções, era só somar e dividir por 3. Aí você tinha a média aritmética. Só que eu não tenho as mesmas quantidades, né? Então eu tenho que levar em conta isso. Por isso que a gente determina através da média ponderada, tá? Então, a massa do neônio vai ser igual. Deixa eu dar mais um espaçozinho ali. Mil e oitocentos, né? Mais 21 vezes 0,27. 5,67 mais 22 que multiplica 9,73. 214. Tudo isso dividido por 100. Portanto, agora, ó, massa atômica do neônio vai ser igual a 1.800. É isso mesmo? É, né? Mais 5,76. Não, 5,67. Mais 214. Vai dar 20,19. Que é dividido por 100, né? Então vai dar 20,19 unidade de massa atômica. Pronto. É dessa maneira aí que a gente determina a massa de um elemento químico, através da média ponderada das massas dos isótopos que constituem aquele elemento químico. Tá certo? Vamos para o quarto agora. Primeiro, qual ou quais das afirmações seguintes relativas ao isótopo de potássio de massa atômica 39 está ou estão corretas? 1.
Um átomo de potássio 39 tem massa atômica aproximadamente igual a 39U? Sim. O número de massa é um valor muito próximo à massa atômica. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 1, verdadeiro. 2. Um átomo de potássio tem massa aproximadamente igual a 39 vezes a massa de 1/12 do carbono 12. Verdadeiro. Tá? O que é a unidade de massa atômica? É 1/12 do carbono 12. 3. Um átomo de potássio tem massa aproximadamente igual a 3,25 vezes a massa de um carbono 12. Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar, tá? Se eu quero saber quantas vezes a minha massa é maior do que a sua, eu vou pegar a minha massa e dividir pela sua massa. Se eu quero saber quantas vezes a massa do potássio é maior que a massa do carbono, eu vou pegar a massa do potássio e dividir pela massa do carbono. A massa do potássio é 39, a massa do carbono é 12. 39 dividido por 12 vai dar 3,25. Então, as três afirmativas são verdadeiras. Ok? O quinto, ó, se você entendeu como a gente fez o segundo e o terceiro, o quinto agora ficou fácil, né? O cobre consiste em dois isótopos com massa 62,96, unidade de massa atômica, e 64,96U, e a abundância isotópica de 70,5 e 29,5, respectivamente. A massa atômica do cobre é, bom, tá? Nesse caso, em vez de 3 isótopos, nós temos 2. A gente vai usar a mesma formulazinha, o mesmo processo, só que em vez de ser para 3 isótopos, vai ser para 2. Então, vamos trabalhar. Então, ó, massa atômica do cobre vai ser igual à massa atômica do primeiro isótopo, que é 62,96, tá? Que multiplica pelo seu percentual de abundância, que é de 70,5. Aí mais a massa do segundo isótopo, que é de 64,96. Vamos multiplicar pela ocorrência do seu isótopo, que é 20,5. Ok? Não tem mais nenhum isótopo. O que a gente faz agora? Divide por 100. Dividido por 100. E agora a gente continua. Massa atômica do cobre vai ser igual. Vamos lá agora. 62,96 vezes 70,5. 4.438. Então, 4.438. Mais 64,96 vezes 20,5. 1.331. Isso aqui dividido por 100. E agora, massa do elemento cobre vai ser igual a 4.438 mais 1.331. Eu fiz alguma coisa aqui. Peraí.
64,96 vezes 20,5. 1.331, certo? E 62,96 vezes 70,5. Tá? Ah, não, né? 29. Viajando aqui, ó, não é 20,5, não, é 29,5. Desculpa aí, gente. Então é 64,96 vezes 29,5. Agora sim, 1916. Pronto. Então, 1916 mais 4.438. Pronto. Aí vai dar aqui, fazendo essa continha, vai dar 63,5 unidade de massa atômica. Tá? A alternativa é. Você vai ter que ter um pouquinho de cuidado, ó, porque veja as alternativas, né? São valores bem próximos, tá vendo? Então, se você errar alguma casinha decimal aqui, você perde a questão. Ok? Bom, gente, agora aqui, ó, no 6. Mol. O que eu tenho que lembrar aqui da historinha do mol? Um mol é uma grandeza que expressa uma quantidade. E que quantidade é essa? 6 vezes 10 a 23. Quando eu digo assim, uma dúzia, vem na sua cabeça, que quantidade? 12. Quando eu digo 100, um cento, quanto é que vem na sua cabeça? 100. Quando eu digo assim, uma dezena, 10. Uma unidade, 1. Quando eu falar mol, a quantidade que tem que vir na sua cabeça é esse númerozinho aqui, ó, que em homenagem a Avogadro, hoje é chamado de constante ou número de Avogadro, tá certo? Mais comumente como número de Avogadro, tá certo? Porque ele conseguiu demonstrar matematicamente que toda vez que você expressar a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas, você tem sempre uma constante de quantidade. Tá certo? Depois verificou-se que a quantidade era essa, era esse valor. 6 vezes 10 a 23. Tá? Então, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça da historinha do mol é isso. Que o mol é uma grandeza que expressa uma quantidade, assim como dezena, assim como dúzia, assim como centena, como milhar, tá certo? Mol. O mol indica quanto de quantidade? 6 vezes 10 a 23. Se eu digo assim, ó, eu tenho um mol de laranjas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 laranjas. Eu tenho um mol de abacaxi, não um mói não, viu? Um mol. Um mol de abacaxi, 6 vezes 10 a 23 abacaxis. Entende? Então, um mol é uma grandeza que expressa uma quantidade. Veja comigo, ele está dizendo o seguinte, ó, um mol de ácido clorídrico, que é o HCl, contém, então, pense aqui comigo, veja só, uma molécula de HCl, tá? Nós vamos ter, deixa eu só pegar aqui um negócio. Opa, pronto, tá aqui. Ó, se eu quebrar essa molécula do HCl ao meio, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. A gente consegue ver isso? Ó, cada moléculazinha dessa aqui que eu quebro, eu vou ter um hidrogênio e um cloro. Vou até aumentar aqui a fonte para a gente visualizar melhor, tá? Deixar grandão mesmo. Então, observe, ó. Se eu tenho para cada uma molécula de HCl, eu vou ter um átomo de hidrogênio e eu vou ter um átomo de cloro. Certo? Agora veja, se eu tiver 10 moléculas de HCl, quantos hidrogênios eu vou ter? Quem souber pode falar. Vamos lá, gente.
Se um HCl eu tenho um hidrogênio e um cloro, se eu tenho agora 10 moléculas de HCl, quantos hidrogênios e quantos cloros eu vou ter? Vamos lá? Suzana, Giovana, Ítalo, Débora, Maiara, Laura. Ninguém sabe aí? Eu tô pensando que é 5. Não. Não divida por 5, não. Não é dividir por 2, não. Veja, ó. Veja. Se você... Deixa eu fazer aqui melhor. Vamos lá. Agora você vai entender. Faça de conta que eu tenho uma barrinha de chocolate. Metade dessa barrinha de chocolate é de chocolate branco, a outra metade é de chocolate preto. Certo? Então, assim, BP, ó. Chocolate branco, chocolate preto. Se eu quebrar essa barrinha de chocolate... Oxente, pronto. Ó. Se eu quebrar essa barrinha de chocolate ao meio, o que, que vai ter? Eu vou ter um pedacinho branco de chocolate e vou ter um pedacinho preto. Concorda? Ó, de um para um para um. Agora, se eu tiver 10 barrinhas de chocolate, vou quebrar, veja, eu não vou dividir 10 barrinhas de chocolate para duas pessoas, não. Aí daria 5 barrinhas para cada uma. Eu estou quebrando as 10 barrinhas de chocolate ao meio. Quantos pedacinhos brancos eu vou ter? Cada barrinha de chocolate que você quebra, você tem um pedaço branco e um pedaço preto. Se eu tenho 10 barrinhas de chocolate, vou quebrar as 10 barrinhas ao meio. Quantos pedacinhos brancos eu vou ter? Sem medo. Miguel, 10? Felipe? 10. Tenha medo não. Eu vou ter 10 pedacinhos de chocolate branco e vou ter 10 pedacinhos de chocolate preto. O raciocínio é o mesmo, só que em vez de ser a barrinha de chocolate de metade de chocolate branco e preto, é o HCl. Ó. Se eu quebro essa moléculazinha aqui e HCl ao meio, eu vou ter um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Se eu tiver 10 moléculas de HCl e quebrar as 10 moléculas ao meio, eu vou ter 10 hidrogênios e vou ter 10 cloro. Só que não é uma dezena que ele está se referindo a quem? A 1 mol. Certo? Então veja, se eu tiver 1 mol, 1 mol é que quantidade? É isso aqui, ó, é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu tiver 6 vezes 10 a 23 moléculas de HCl, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 de hidrogênio e vou ter 6 vezes 10 a 23 de cloro. Beleza? Aí agora sim, ó. O que eu tenho que saber aqui? Que o mol expressa uma quantidade. E que quantidade é essa? 6 vezes 10 a 23. Certo? Pronto. Então, para cada molécula de HCl que a gente quebra, a gente vai ter um hidrogênio e um cloro. Então, se eu tenho 1 mol dessas moléculas, em 1 mol são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Se eu quebrar essas 6 vezes 10 a 23 moléculas de HCl, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 hidrogênio e 6 vezes 10 a 23 cloro. Tá? Aí agora a gente consegue responder, tá? Com propriedade. Ó. Contém 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Ora, é verdadeiro ou falso? Em 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio? Sim. Gente, muito importante você passar por esse tópico, dominando a definição do que é um mol, tá certo? Senão, mais na frente, alguns conteúdos que a gente precisa entender isso aqui bem direitinho, a gente vai ter dificuldade, tá certo? Mas, a priori, é você entender que um mol é uma grandeza que expressa a quantidade. E que quantidade é essa? 6 vezes 10 a 23. Quando é que eu vou ter essa quantidade de átomos ou moléculas? Quando eu expressar a massa de um átomo ou a massa de uma molécula em gramas.
Lembrando que a massa de um único átomo é medida em unidade de massa atômica. A massa de uma única molécula é medida em unidade de massa atômica. A massa de um mol de átomos, gramas. A massa de um mol de moléculas, gramas. É a mesma massa atômica ou molecular expressa em gramas. Certo? 7. O 7 já está aqui feitinho. Ó. Já deixei aqui bem feitinho. Massa molecular é a massa da molécula expressa em U? Sim. Agora, se fosse massa molar, aí seria essa massa molecular expressa em gramas. Certo? 2. A massa molecular é numericamente igual à soma das massas dos átomos, de todos os átomos da molécula? Sim. Qual vai ser a massa do HCl? Aproveitando aqui o exemplo que a gente fez. Vai ser a massa do hidrogênio mais a massa do cloro. Somando essas massas, vai me dar a massa da molécula do ácido clorídrico. Massa molecular da água vai ser a massa dos dois hidrogênios mais a massa do oxigênio. Tá? Então, a massa molecular corresponde à soma das massas dos átomos que constituem a molécula. Então, verdadeiro também. 3. A massa molecular indica quantas vezes a molécula pesa mais que 1/12 que o carbono 12? Sim. A massa molecular é medida em U. E o que é U? A unidade de massa atômica. E a unidade de massa atômica, o que é? É 1/12 do carbono 12. Então, os 3 aqui são verdadeiros. Tá? 8. A quantidade de átomos em 1 mol de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, é. Então, o raciocínio, veja que é o mesmo que a gente usou aqui para o HCl. Só que agora é uma molécula com 3 elementos e 7 átomos. Veja, para cada uma moléculazinha do ácido sulfúrico, que é o H2SO4, nós vamos ter 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Se eu tenho 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 2 mols de hidrogênio, 1 mol de enxofre e 4 mols de oxigênio. Tá? Então, veja que, no total, quantos átomos eu tenho nessa molécula? Veja que eu tenho 7 átomos, né? 2 mais 1, 3, com mais 4, 7. Tá certo? Se eu tenho 1 mol dessas moléculas, eu vou ter 7 mols de átomos. Tá? Só que 1 mol equivale a quanto? A 6,02 vezes 10 a 23. Só que eu tenho isso quantas vezes? 7. Porque eu tenho um total de 7 mols de átomos aqui. Então, a alternativa é. Tá? Gente, alguma dúvida aqui? Porque o exercício 9, a partir do 9, eu vou postar esse material lá na plataforma não, no grupo, tá? No grupo de vocês, da turma de vocês, e aí, se vocês quiserem, aconselho que vão tentando fazer para na próxima aula, terça-feira, a gente corrigir. Tá certo? Aí eu pergunto, gente, alguma dúvida aqui nessa historinha do mol? Ó, tá? Saber aqui, ó, que essa moléculazinha aqui do ácido sulfúrico é constituída por 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Então, se eu tenho 10 moléculas, quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? 20. Quantos átomos de enxofre eu vou ter? 10. Quantos átomos de oxigênio eu vou ter? 40. Se eu tiver 100 moléculas de ácido sulfúrico, eu vou ter 200 átomos de hidrogênio, 100 átomos de enxofre, 400 de oxigênio. Só que a grandeza de quantidade que nós estamos trabalhando é 1 mol. Tá? Então, 1 mol dessas moléculas vai ter 2 mols de hidrogênio, 1 mol de enxofre e 4 mols de oxigênio. Lembrando que 1 mol indica que quantidade? 6 vezes 10 a 23 unidades. Tá certo? Por isso que ficou aqui, ó, 7, porque eu tenho 7 mols, e 1 mol são quantas unidades? 6,02 vezes 10 a 23. Gente, tranquilo, tá? Vou postar esse material lá, vou enviar a aula para Matuto, tá? E aí ele coloca essa aulinha para vocês revisarem, tá certo? A gente não pode passar por esse tópico, gente, sem estar dominando a definição bem direitinho do que é massa atômica, o que é unidade de massa atômica, o que é massa molecular, o que é 1 mol
e, consequentemente, o que é a massa molar. Tá? Tem que saber isso aí, senão mais na frente a gente vai ter dificuldade com outros conteúdos. Tá bom? Gente, alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Pois tá bom. Então, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? Eu vou postar para vocês lá esse material, para vocês terminarem os exercícios e a gente corrigir na nossa próxima aula. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima, professor.